Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Mais uma semana e se inicia. Na verdade, hoje é o segundo dia, porque domingo é o primeiro dia da semana. Meus amados, começando a semana na presença de Deus, eu tenho certeza que Deus vai abençoar essa semana e que será uma semana de prosperidade, de restauração, de restituição. É o que eu desejo e declaro com o meu coração sobre todas as vidas que estão ouvindo a palavra desta manhã de segunda-feira. Hoje é dia 15 de julho, estamos dando início ao nosso dia na presença de Deus. Eu quero meditar com vocês em Lucas 16, versículo de número 15. E disse-lhe: Vós sois o que vós justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Isso é muito forte. Jesus ele estava pregando sobre a parábola do mordomo infiel, ensinando algumas lições, né? E aqueles fariseus que eram avarentos, diz a Bíblia, eles ouviam Jesus pregar. E de todas as coisas que Jesus pregava, e zombava, né? Eles tiravam sarro. Tem muitas pessoas que tiram sarro ainda, zombam das pregações que... Aqui mesmo no YouTube eu já cheguei a pregar e pessoas zombaram daquilo que a gente estava pregando, que a gente estava pregando a verdade, estava pregando a santidade, né? E tem pessoas que, como a palavra está falando com elas, elas estão erradas, elas zombam, né? Ah, Deus não é assim, Deus é amor, Deus não fala dessa forma aí não, mas é a palavra de Deus que fala, não é o pastor Hamilton que fala, é a palavra de Deus. A palavra não é minha, e todos esses vão se ver com Deus no dia do juízo final. Meus amados, há muitas pessoas que zombam ainda das coisas de Deus. Mesma coisa do homossexualismo, lesbianismo. Eles fazem os seus movimentos, que a gente fala de movimento gay, e eles não respeitam a nossa fé. E eles querem impor respeito. Entendeu? Então muitos deles ainda zombam, não todos. Eu tenho alguns amigos que são homossexuais, lésbicas, e eu prego para eles, eles ouvem, não falam nada, entendem, né, compreendem, e creio que o Espírito de Deus vai fazer a obra no tempo certo na vida deles. Mas tem aqueles que zombam e aqueles que ainda querem nos acusar de muitas coisas, por pregar a verdade da palavra do Senhor. Não respeitam a nossa fé, né? Zombam da palavra, né? Querem zombar do nosso Criador, mas ninguém pode zombar de Deus, não. Geralmente os que se levantam querem zombar do Senhor sofrem as consequências, porque de Deus não se zomba e com Deus não se brinca. Esses homens aqui, eles eram um tipo de pessoas assim, ó. Vou explicar para vocês porque hoje tem muito no nosso meio. Pessoas que procuravam se justificar diante dos homens. Na verdade, pessoas que com palavras diante dos homens pareciam ser alguma coisa, mas diante de Deus não eram nada. Diante dos homens, as suas pregações eram elevadas, eram legais e eles se achavam maiorais, mas diante de Deus eles não eram absolutamente nada. O texto diz bem claro: vós sois os que justificais. Quem está falando é Jesus. Vós sois o que justificais a vós mesmo diante dos homens. Vocês se justificam diante dos homens, querendo ser maiores do que uns dos outros. Aí Jesus falou: mas Deus conhece o vosso coração. Aí Jesus vai dizer bem claro: por que eu estou pregando que eles se justificavam e se achavam? Porque Jesus disse aqui, ó, porque o que entre os homens, não é difícil de entender a palavra, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. É por isso que Jesus disse: vós, os que justificais a vós mesmos diante dos homens, ou seja, eles procuravam se elevar diante dos homens, só porque ocupavam cargos. Hoje em dia tem muitas pessoas dentro das denominações que só porque ocupam cargos de pastores, de presbíteros, de diáconos, acham que são alguma coisa.
Irmãos, tem muita gente que está sendo aprovado por homens, é separado a pastor, a obreiro, a alguma coisa por homens, mas não tem aprovação de Deus. Pessoas que são elevadas perante o homem, que tentam se achar perante o homem, querer ser maiores do que o outro perante homens, querem ser melhores que os outros, perante Deus é abominação. Jesus está dizendo bem claro, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Nem tudo que o homem aprova, Deus aprova. Na verdade, o homem hoje vive na contramão de Deus. Então, tudo que o homem aprova, Deus não aprova. Na maioria das vezes, porque a maioria dos homens, e muitas das vezes incluindo nós mesmos, vivemos mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Esses homens eram religiosos. Geralmente a religião, ela tira o foco, porque o povo não sabe o que é ser religioso. Então, muitas das vezes, a religião, elas estão desviando as pessoas. Porque a religião hoje, no ponto de vista das pessoas, estão matando o ser humano. Geralmente o religioso, meus queridos e amados irmãos, eu vou te explicar bem certinho para você entender. A pessoa, quando ela é religiosa, ela se acha mais do que os outros, por ocupar um cargo de diácono, de líder e alguma coisa na igreja, líder de jovem, líder de alguma coisa. Então ali a religião acaba tomando conta e acaba matando a própria pessoa, porque ela quer se achar melhor do que aquelas outras que estão, ali debaixo da sua autoridade. E ela se eleva achando que é melhor do que aquele que está ali participando do grupo, participando da igreja, congregando. É a mesma coisa de um pastor querer se achar mais do que os outros. Somos iguais, eu e você, temos as mesmas paixões, as mesmas vontades, os mesmos desejos. A diferença é que a gente busca, pede a misericórdia, clama ao Senhor. Deus tem misericórdia de nós e Deus tem nos mantido de pé. Mas uma das lições mais importantes desse texto é o seguinte: nunca poderemos se achar melhores do que os outros. E não tem por que nós ficarmos se justificando para mostrar que somos melhores do que as outras pessoas. Eles se justificavam para mostrar que eram melhores do que os outros, na visão humana, mas na visão celeste, na visão divina, eles eram abominação. Porque Jesus disse: olha, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Esse povo aqui, eu vou dizer bem claro, eles pregavam algo que eles não viviam. E Jesus veio para cumprir a lei e os profetas sem passar nada em branco. Aí Jesus vai falar: agora é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, a gente tem que se esforçar, a gente tem que, irmãos, renunciar a cada dia mais. Para entrar no reino de Deus, a gente tem que largar as coisas que Deus abomina. E uma das coisas que Deus abomina é isso aqui, ó, a soberba. Esses homens aqui eram soberbos. Uma das coisas que Deus abomina é alguém pregar algo que não vive, é falar algo que não está fazendo, é tentar se justificar para querer ser melhor do que o outro e não é nada. Sabe por quê? Porque Deus sonda o coração, Deus vê os pensamentos, Deus sabe de tudo, não tem como enganar Ele. Esse texto nos mostra que não tem como enganar Deus, porque olha o que Jesus disse: Deus conhece o vosso coração. E o que é elevado diante dos homens, perante Deus é abominação. Olha, nunca podemos elogiar ninguém em público. Podemos elogiar no particular, irmãos. Mas nós não podemos elogiar em público e muito menos receber elogio em público. Porque muitas pessoas que são assim se elevam, ficam soberbas e acabam caindo. Irmãos, isso acontece muito. Nós temos que entender, meus irmãos, que Jesus está nos ensinando uma grande lição aqui. Nunca podemos, aleluia, pregar o que não vivemos. E nunca podemos querer se achar uns melhores que os outros. E todos aqueles que se acharem melhores que os outros diante do homem, perante Deus, pode ter certeza que é uma abominação. Então, para encerrar, eu te digo: busque a aprovação de Deus e não dos homens. Pastor Hamilton, como que eu faço para buscar a aprovação de Deus?
Primeira coisa, para buscar a aprovação de Deus, você não precisa ser igual a esses camaradas aqui. Você não precisa provar nada para ninguém. Que você é melhor, que você obedece a palavra, que você anda diante de Deus, que você é um adorador, que você é um pregador, que você é de Deus. Você não precisa provar. Por quê? Porque Deus te conhece. Ele vai te aprovar. Ele vai te levantar. Ele vai te abençoar. Ele vai suprir as suas necessidades. Ele vai restaurar a sua família. Ele vai restituir. Ele vai curar. Ele vai libertar. Ele vai transformar. A gente precisa ser mais humilde, porque não somos nada perante esse Deus. Eu prego a palavra, prego aqui, prego na nossa igreja, prego em outras igrejas, e não tem por que eu me achar porque eu sou convidado para pregar, porque diz, não tem por que eu me achar, sabe por quê? Porque foi Deus que me chamou e Ele disse, eu coloco as minhas palavras na tua boca. Então eu sou o quê? Um instrumento, uma ferramenta. E esses fariseus, esses escribas, eles se achavam os donos da verdade, né? Só que eles estavam dialogando com a própria verdade. Eles se achavam o dono da verdade, mas a própria verdade estava ali falando com eles, e a própria verdade é Jesus Cristo. E ninguém é dono dele, ele que é o dono de tudo, porque a verdade prevalece, ele é a verdade, e ele vai prevalecer na minha e na tua vida, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você entrar no reino dos céus, no reino de Deus, Jesus disse, emprega a força, viu? Não é de qualquer maneira, não. Não é de qualquer jeito, não. Então trata-se de melhorar os seus caminhos, de renunciar, de glorificar Deus com a tua vida. Porque no reino do céu, para entrar, emprega a força. Ou seja, para entrar no reino de Deus não é de qualquer jeito, não. Amém? Porque vai passar o céu e a terra. Mas o que está escrito aqui não vai passar, não, meu irmão. A lei de Deus não vai cair um tio. Não vai sair nada do que está escrito aqui. Está escrito, e ninguém pode tirar e nem acrescentar. Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar contigo, Pai, muito obrigado pela leitura de hoje, pela palavra de hoje, pela reflexão de hoje. Nos ajude a ser mais humilde. Não nos deixe se achar melhores do que ninguém, Senhor. Ajuda-nos, Pai, porque muitas das vezes nós somos elogiados por homens e acabamos se elevando, e perante o Senhor, como a palavra do Senhor nos ensina nessa manhã, nós se tornamos abominações. Então hoje, nessa manhã, eu reconheço que eu não sou nada. Como reconheço todos os dias, eu sou pó e cinza. Eu não sou nada, Deus. Eu careço da tua bondade, da tua misericórdia, desta graça maravilhosa. Eu careço de ti. Sem o Senhor eu não vou a lugar algum. E assim como eu, assim esse irmão que está me ouvindo é a mesma coisa. Mas eu sei que tem pessoas que estão aqui nesse vídeo que precisam de uma cura, de um milagre, que precisam de uma bênção na vida da sua família. A restauração dos filhos, a restauração de casamentos, restituição, libertação para o esposo, libertação para os filhos. Tem pessoas aqui que precisam ser curadas, que estão enfermas, meu Pai. Pai querido, o Senhor é o único que pode operar, eu só posso clamar, mas quem pode operar é o Senhor. Eu apresento a vida de todos os irmãos que deixaram seus pedidos de oração agora, papai. Deixaram no vídeo passado, que deixaram no vídeo retrasado, eu coloco perante o Senhor. Eu não preciso te explicar, não preciso te ensinar, eu não preciso falar, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o coração desse irmão que deixou o pedido. Essa pessoa que pediu oração por ela mesma. Que ela mesma sabe e entende que carece das orações, que carece do Senhor. Isso é se humilhar perante o Senhor. Então eu te peço nessa manhã, socorre essas vidas. Socorre esse casal, socorre essa família, meu Pai. Cura esta pessoa, repreenda esta enfermidade. Tudo que Satanás está tentando tramar e armar, que o Senhor repreenda, a palavra contrária, a palavra de maldição. Todo mal, em nome de Jesus, o Senhor bota por terra. Que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades, contas que temos para pagar, dívidas a acertar. Todos nós que aqui estamos hoje meditando a Tua palavra, nos ajuda, Pai. Porque nós não queremos envergonhar o Teu nome na nossa vida financeira, então supra as nossas necessidades. Abençoa todos os inscritos deste canal, principalmente, ó Pai, aqueles que colaboram, aqueles que têm ofertado através da chave Pix, Pai. Obrigado pela vida das Tuas filhas, dos Teus filhos, que o Senhor tem levantado eles para ajudar. Com aquela oferta simples e humilde, mas eles têm ofertado de coração aqui neste canal, no ministério a qual o Senhor nos chamou, o ministério da pregação da palavra. Muito obrigado pela vida deles. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha prosperar todos os ofertantes,
E aqueles que não são também, o Senhor vem entrar com providência. Porque eu sei que no tempo certo, Pai, eles vão entender a necessidade, porque só Tu sabes muitas das vezes que a gente passa. Então, Senhor, meu Deus, seja com cada um de nós em nome de Jesus. Que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades, as minhas e a de todos que me ouvem. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que eu te peço, meu Pai querido. Que o Senhor venha abençoar também os colaboradores e aqueles que deixam a like, aqueles que compartilham, que se inscrevem, que ajudam de uma maneira ou de outra a fazer com que a palavra do Senhor cresça a cada dia mais e que vidas sejam alcançadas. Em nome de Jesus, Pai. Se essa pessoa tiver uma empresa, entra hoje dentro da empresa dela. Venha prosperar. Porque o Senhor sabe, Senhor, meu Deus, que essa pessoa tem passado, tem enfrentado em sua vida. Olho gordo, inveja, palavra de maldição, o Senhor venha botar por terra, venha nos conceder uma semana abençoada. É o que eu oro, peço e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal. E deixa aquela like, compartilha, se inscreva no nosso canal, tu não vai se arrepender. E se você quer ajudar esse canal, leia a descrição desse vídeo e faça o que Deus colocar no teu coração. Que Deus abençoe a todos.